Hoje vamos estudar um pouquinho a respeito do sacrifício de cordeiros no Templo de Moisés e também depois que foi realizado no Templo de Salomão. O cordeiro, ele era morto porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O primeiro cordeiro que foi sacrificado por Adão e Eva, ainda no Jardim do Éden. E Deus instituiu que todas as vezes que alguém pecasse, essa pessoa tinha que pegar um cordeiro, levar no templo, e essa pessoa tinha que sacrificar o cordeiro. Simbolizava que um inocente teria que morrer pelos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Então vamos entender um pouco como era realizado o sacrifício do cordeiro. Há vários tipos de sacrifício, mas vamos entender o sacrifício mais comum, que era o sacrifício pelo pecado. Quando uma pessoa pecava, ela tinha que levar um cordeiro até o templo, ela tinha que sacrificar o cordeiro. Mas tinha um outro sacrifício também, que era oferecido pelo próprio templo. Todos os dias o templo sacrificava 2 cordeiros. Um de manhã, acredita-se que às 9 horas da manhã, e outro à tarde, no crepúsculo da tarde, acredita-se que por volta das 3 horas da tarde. Então vamos entender um pouco a respeito do sacrifício do cordeiro no templo. Todo sacrifício ele era realizado aqui no pátio, entre o altar e a porta de entrada. Então o pecador tinha que pegar um cordeiro, entrar aqui pela porta chamada caminho, e ele se encontraria com um sacerdote aqui dentro. O sacerdote, a primeira coisa que ele tinha que fazer quando ele iniciava o dia era se lavar na pia, que era um símbolo de purificação. Então ele ficava aqui aguardando que o pecador trouxesse o cordeiro para sacrificar pelos seus pecados. Quem tinha que matar o animal era o próprio pecador. O pecador ele teria que colocar a mão na cabeça do animal, confessar seus pecados, e aí ele pegaria uma faca e cortaria o pescoço do cordeiro. E aí o pecador ele mataria o cordeiro nessa área aqui no pátio, e o sacerdote ele recolhe o sangue do cordeiro numa bacia. E aí, nesse altar, que é o altar de holocausto, tem 4 chifres nas pontas. O sacerdote passava o sangue nas 4 pontas do altar e derramava o resto do sangue em volta do altar. E depois o corpo do cordeiro, ele era esquartejado e ele era queimado aqui. E aí, o pecado desse pecador estavam perdoados. Vamos ler alguns versos para a gente entender um pouco mais essa cena. Levítico 3, versículo 2, narra como deveria ser feito o sacrifício. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar e ao redor. Versículo 5. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então era assim que se sacrificava o animal. O pecador colocava a mão na cabeça do animal. O pecador tinha que matar o animal. E aí então os sacerdotes pegavam o sangue numa bacia, passavam nas pontas dos chifres do altar de holocausto e derramavam ao redor do altar de holocausto. E depois queimavam o corpo do animal no altar de holocausto. Números 28. O outro tipo de holocausto que tinha era a oferta contínua, que era aqui no verso 3. Dir-lhe-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor.
Dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. É o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então era o mesmo procedimento, mas esses 2 cordeiros eram oferecidos pelo próprio templo. Não era ninguém que levava esses cordeiros. O próprio templo sacrificava 2 cordeiros. Um pela manhã, às 9 horas da manhã, e o outro no crepúsculo da tarde, às 3 horas da tarde. Quando Jesus ele é crucificado, Jesus também ele é crucificado às 9 da manhã e ele morre na cruz no crepúsculo da tarde, às 3 horas da tarde, cumprindo o papel desses 2 cordeiros aqui. Que significava o seguinte: por que o templo oferecia 2 cordeiros? Era pelos pobres e pelas pessoas que não estavam ali presentes, próximas do templo para oferecer sacrifícios. Então isso significava que a graça estava disponível para todos. E quando Jesus ele é crucificado às 9 da manhã e ele morre na cruz às 3 da tarde, também é um símbolo de que a graça está disponível. João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele cordeiro que o pecador levava e oferecia no templo pelos seus pecados era um símbolo de Jesus. Jesus é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Mateus 27:33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Então, o altar de holocausto do santuário é um símbolo do Gólgota, lugar da caveira, ou conhecido como Monte do Calvário. Então, o altar de holocaustos, onde se sacrificava cordeiros, era um símbolo do Gólgota, do Calvário, ou lugar da caveira. Então, quando o pecador trazia um cordeirinho e o sacerdote trazia a bacia e o pecador sacrificava o cordeiro, e aí eles queimavam o cordeiro aqui no altar de sacrifícios, passavam o sangue nas pontas dos chifres e derramavam em volta desse altar o sangue do cordeiro. Então esse altar de holocaustos é um símbolo do Monte do Calvário, do Gólgota, aonde Jesus foi crucificado. Porque Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando o pecador trazia o cordeiro, ele era recebido por um sacerdote. Vamos ver o que significa isso. Hebreus 5, versículo 6. Olha o que fala de Jesus. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no templo, o sacerdote é um símbolo de Jesus e o cordeiro também é um símbolo de Jesus. E o altar de holocausto é um símbolo do Gólgota, do Monte do Calvário. E a pia, porque antes do sacerdote ministrar o sacrifício, ele se lavava na pia. Qual é o simbolismo dessa pia com água? Êxodo 29:4. Existia um ritual de purificação para quem era consagrado, sacerdote, sumo sacerdote. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Um dos rituais é que os sacerdotes, o sumo sacerdote, tinham que ser lavados com água. Vamos ver o que mais. Números 4:3. O sacerdote, o sumo sacerdote, na época de Moisés, tinha uma idade mínima para eles poderem ministrar no templo. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Então eles tinham que ter 30 anos
para cima o sacerdote ou o sumo sacerdote para poder ministrar na tenda da congregação. Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E por que Jesus se batizou? Um dos motivos é que ele estava cumprindo o ritual, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, tinham que ser lavados com água. E o batismo era para pecadores, mas Jesus não era pecador. Então, um dos motivos de Jesus ter se batizado é que ele estava cumprindo o ritual que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, tinham que ser lavados com água antes de iniciar o seu ministério. Assim como Jesus foi batizado antes de iniciar o seu ministério. Lucas 3:23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então Jesus iniciou seu ministério com cerca de 30 anos, porque os sacerdotes e os sumos sacerdotes também iniciavam seu ministério com cerca de 30 anos. E como o sacerdote e o sumo sacerdote eram ungidos numa cerimônia de purificação, lavados em água, Jesus também iniciou seu ministério sendo batizado nas águas. João 7,37. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus, ele é a fonte da água viva, que nos dá a vida eterna e também nos lava de todos os nossos pecados. Então, o cordeiro sacrificado era um símbolo de Jesus. O sacerdote que ministrava no pátio também era um símbolo de Jesus, porque Jesus é o sacerdote. E o sacerdote, ele iniciava seu ministério com cerca de 30 anos, e Jesus, ele iniciou seu ministério, foi batizado com cerca de 30 anos. A água da pia, que é um símbolo de purificação, também é um símbolo de Jesus, que é a água da vida, que nos purifica dos nossos pecados. Então, quem quiser entrar nos céus tem que aceitar o sacrifício de Jesus, a morte dele no Calvário, o sangue derramado, tem que se batizar, afundar nas águas para a remissão dos nossos pecados, para a gente iniciar uma nova vida. Então, esse é um símbolo que tinha aqui no pátio. Todos os elementos apontavam para Jesus. Jesus é a porta, é o caminho, ele é a ovelha, ele é o sacerdote, é o sangue dele que foi derramado, ele é a água da vida. Todos os elementos do pátio são uma representação de Jesus Cristo. Amém?